Agora são 11h45 e 16 graus a temperatura nesse momento em Foz do Iguaçu. Voltamos com o programa Contraponto à Voz do Povo, aqui pelos 820 AM da Rádio Cultura. E aqui conosco, com muito prazer, o Dr. Rogério de Vidal Cunha, que é juiz de direito substituto da 2ª Fazenda Pública. A gente vai conversar com ele sobre uma audiência pública de conciliação e mediação que acontece no dia 25 de julho, às 13 horas, no plenário do Tribunal do Júri do Fórum de Foz do Iguaçu, na Avenida Pedro Basso, no Jardim Paulo Centro. E essa audiência pública para debater a questão da invasão do Bubas, né? Ali na região do Porto Meira, aquela área invadida, acho que há 3 anos, né, mais ou menos. E, doutor Rogério, obrigado pela presença aqui, em primeiro lugar. Por que dessa audiência? Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos. O objetivo dessa audiência é especialmente dar cumprimento a uma determinação do novo Código de Processo Civil, que deixou de tratar as questões envolvendo conflitos fundiários, urbanos e rurais, do ponto de vista meramente individualista, como era o Código de Processo Civil de 73. Para que você tenha uma ideia, no Código de Processo Civil anterior, que vigiou até 17 de março, uma invasão de área urbana do tamanho do Bubas era tratada da mesma forma que a reintegração de posse de um veículo de alguém que comprou do banco. Então, o novo Código trouxe esse tratamento e ele determinou ao juiz que realizasse essa audiência em 2 situações. A primeira situação, quando houver pessoas de baixa renda, e a segunda, quando deferida a liminar, que é o caso do Bubas, que foi deferida a liminar em 2013 pelo Dr. Gabriel, na época juiz do caso, depois suspensa pelo desembargador Guilherme Luiz Gomes, na época presidente do Tribunal de Justiça, quando essa reintegração, essa liminar, houver passado 1 ano sem que tenha sido cumprida. Então, o caso do Bubas se enquadrava nas 2 hipóteses, e eu optei por designar essa audiência, dando a ela um feitio até um pouco além do que o Código previa, no sentido de convocar não só os interessados, que seriam os proprietários da área invadida e os invasores, mas também autoridades com potencial de ajudar a resolver o conflito, o que nós chamamos hoje de lide adjacente, que no caso é a lide sociológica, que é os reflexos de qualquer decisão que seja tomada no processo no âmbito da comunidade Foz do Iguaçu. Então, por isso, nós convidamos as figuras políticas diretamente interessadas nisso, o município de Foz do Iguaçu, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, convocamos o Ministério das Cidades, convocamos a Casa Civil do Governo do Estado, que tem um assessor especial de política fundiária, convocamos tanto a UNILA, que fez o projeto de identificação dos moradores, quanto a UniOeste, porque nós que viemos de universidades sabemos que as universidades são focos de soluções, não só de estudo, e o objetivo principal dessa audiência é que se possa resolver o problema não só do ponto de vista dos autores e dos réus, mas do ponto de vista da comunidade. Porque qualquer que seja a decisão tomada nesses autos, e eu não tenho como antecipar, porque o processo ainda está em fase embrionária, mas qualquer que seja a decisão vai ter reflexos na comunidade de Foz do Iguaçu. O senhor falava aqui, antes do começo da entrevista, que pode chegar a cerca de 8.000 pessoas ali naquele local? Eu tenho como cadastrados pela UNILA, porque nós adotamos como critério para incluir como réu na demanda, critérios um tanto quanto objetivos, né? Nós não colocamos crianças, porque os menores de 18 anos não têm capacidade de praticar o esbulho, então não tem como serem réus. E nós colocamos tão somente os maiores de idade com documentos que pudessem ser identificados, e foram 936. Se nós considerarmos que desses 936 nós tenhamos aí 500 que sejam chefes de família ou chefas de família, homens ou mulheres que chefiam famílias, nós teremos 2 pessoas por família, algo em torno de 1.500, 2.000 pessoas diretamente envolvidas na área. Uhum.
Bom, imagino que uma simples apropriação é isso que o senhor falava, então não adianta fazer uma decisão dentro de gabinete, por isso, então, audiência pública, as universidades envolvidas, debater com a sociedade uma solução, né? Não só para o dono do terreno ou para quem está morando ali, mas uma questão social. Porque uma simples desapropriação, essas pessoas iriam para algum lugar, né? Teriam que ir para algum lugar, isso causaria outro problema. Qualquer que seja a decisão, uma decisão de reintegração, uma decisão de manutenção, todas essas decisões têm reflexos que ultrapassam os autos, que ultrapassam a relação individual dos autores dos réus. Então, qualquer decisão possível, ela transcende, ela ultrapassa os limites do meu gabinete, os limites do Poder Judiciário. Então, por isso que antes de tomar qualquer decisão, é importante que se ouça a comunidade como um todo. Não só os diretamente envolvidos. Porque nós temos, obviamente, um conflito. Os proprietários querem o imóvel de volta, os ocupantes não querem sair. Esse é o conflito que nós temos. Só que esse conflito transcende isso. Esse conflito é mais amplo do que isso. Esse conflito envolve os poderes constituídos, envolve o poder executivo, envolve o poder legislativo, envolve as universidades, envolve a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, envolve toda uma gama de pessoas que têm capacidade para ajudar a resolver esse problema e que talvez ficassem afastadas do processo. E com essa decisão de realizar essa audiência, e nós deixamos claro de chamar a audiência pública de conciliação, porque o objetivo não é só tentar um acordo, mas é tentar um acordo que resolva de vez essa questão para a comunidade, não só para os envolvidos. O senhor disse que está em fase embrionária o processo, isso quer dizer que pode demorar mais ou menos quanto tempo ainda? É impossível dizer no processo civil brasileiro o tempo que demora um processo. Eu tenho processo que eu julguei em 30 dias, eu já julguei processo de 30 anos. Doutor, qual o papel da Unila e da UniOeste nesse processo aí? Na verdade, as duas foram convidadas, né? Foram convidadas a participar, porque eu acredito que as duas têm, dentro das suas áreas de estudo, possibilidade de nos sugerir aos envolvidos soluções a longo prazo para essa questão. Tanto que a Unila colaborou com o processo, realizando o processo de identificação dos ocupantes, o que é uma tarefa relativamente difícil e foi realizado em pouco tempo pela universidade, de forma bem feita, tanto que nós pudemos, no processo, identificar por nome, sobrenome, documento de identidade e telefone os 936 réus nesse processo. Talvez seja o processo com mais réus na comarca de Foz do Iguaçu, se não for no estado do Paraná. Então, a Unila fez um bom papel. A UniOeste, ela tem cursos de engenharia, ela tem cursos de ciências humanas, de ciências sociais, então ela pode colaborar. As universidades são grandes polos de formação de conhecimento. E quando nós temos um problema, a solução para todo problema é sempre conhecimento. A gente já viu o Estado tentar interceder por essa área, o próprio Serigueli e o governo do Estado. O município, por sua vez, na pessoa do superintendente do Foz Habita, Valmir Glitten, ele disse, olha, não chegou a dizer não é de responsabilidade do município, né, Caleb? Mas ele disse sim. Em outras palavras, por ser área privada, não tem ser uma área privada. Por exemplo, aí a pergunta que eu faço para o senhor, essa responsabilidade de atender ou de definir ou de estar junto, é do Estado ou é do município? A questão vamos falar, a responsabilidade é do Estado, lato sensu. União, Estado, município, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. Dos governos. É do Estado brasileiro essa responsabilidade de resolver essas questões. Justamente por isso, e nós temos um processo político no Brasil que essa distribuição de competências entre União, Estados e municípios acaba muitas vezes levando a um tríplice afastamento. Os três dizem que não é responsabilidade dele e no final não é responsabilidade de ninguém. Então, o objetivo da audiência é que pelo menos o Estado brasileiro se faça presente pelos três poderes. Por isso que foram convidados representantes dos ministérios das cidades, representantes do governo do Estado, que tem uma assessoria de questões fundiárias na Casa Civil, foi convidado o Poder Legislativo Municipal, foi convidada a Foz Habita, foi convidada a Assembleia Legislativa, se solicitou a presença, preferencialmente, de um deputado membro da Comissão de Direitos Humanos. Então, o Estado brasileiro está presente. Vamos ver se o Estado brasileiro vai se omitir, porque os três poderes vão estar presentes. Ontem nós falávamos... Executivo, Legislativo e Judiciário. Ontem, né, Enes, a gente debatia isso e lembrava que, além de ser uma área privada, que não permite aí que o Foz Habita faça um programa habitacional, alguma coisa assim, também é uma questão que ali é uma área rural, né? Não é uma área urbana
de Foz do Iguaçu ali, nem sequer a IPTU pagava, né? Paga o terreno, paga né? Paga IPTU, paga o imposto de área rural, de área né? rural. É diferente. Bom, Enes. Doutor Rogério, como se pôde perceber, é quase que impossível realmente dizer, olha, isso aí vai terminar dentro de determinado tempo e a solução será encontrada rapidamente. Com a demora, até de uma forma exagerada do processo, isso não cria um vínculo maior, mais sedimentado com essas centenas de pessoas que estão naquela área? Não vai criar uma situação, digamos assim, quase que de direito? Na verdade, o que não está para dizer que esse processo tem uma tramitação exagerada. Esse processo ele ingressou em 2013, então esse processo tem 2 anos e pouco. Para um processo dessa envergadura não é uma demora irrazoável, é um processo natural. Com a realização dessa audiência, nós já vamos acelerar bastante uma fase do processo, porque nós iremos comunicar, os que se fizerem presentes estarão cientes da existência do processo, então já vai acelerar, não haverá necessidade de citar todos os 900. Eu acredito que a Defensoria Pública vai atuar de forma coletiva, né? Não vai fazer uma defesa para cada, vai fazer uma defesa coletiva para todos, então não deve ser um processo que demore excessivamente. Então, com a realização dessa audiência e com a presença dessas autoridades, nós já evitamos que elas sejam posteriormente intimadas para serem ouvidas, por exemplo, como testemunhas. Então, o processo deve ganhar em termos de aceleração. Então, não é uma questão tão relevante o tempo, porque não deve ser um processo que vá demorar excessivamente. O processo não tem como prever, porque é impossível se prever. Nós já tivemos aqui, doutor, um caso quase que similar a essa ocupação da área do senhor Francisco Bubas, que foi a favela da Guarda-Mirim. A Guarda-Mirim é no centro... A Morenitas também, né? Morenitas também, mas o que mais chamou a atenção da imprensa foi exatamente da Guarda-Mirim, por ser uma área próxima ao centro da cidade e que se prolongou por dezenas de anos, e se o município não entrasse na solução do problema, eu creio que estaria até hoje, né? Mas o município teve que participar ativamente para resolver o problema. Isso não pode também acontecer com a área do Buba? É impossível prever o que pode acontecer num processo. O que eu tento, o que eu faço em todos os processos que eu atuo, é dar a ele o andamento previsto na legislação. Esse processo está seguindo rigorosamente o andamento previsto na legislação. Inclusive, se fez adaptações de decisões proferidas no Código de Processo Civil anterior, já ao novo Código, e o processo está tendo uma tramitação relativamente célere. Se observar a decisão que designou a audiência, ela é de abril? Abril Abril desse ano. Isso. Final de abril. Eu marquei para julho a audiência. E considerando que eu fiquei de férias 15 dias, eu já cortei as minhas férias pela metade, justamente para acelerar essa questão, ficou para julho, especialmente pelo fato de que eu tenho várias autoridades para comunicar. E para que as pessoas tivessem essa antecedência, ciência do ato. Também não adiantava marcar audiência com pouco tempo. Mas mesmo assim, eu dou 2 meses entre o... Nesse ato, o senhor pede, inclusive, a colaboração da imprensa e também de carros de som que passam ao local, é isso? Isso, eu determinei aos autores que façam a divulgação por meio de carro de som, que é uma divulgação relativamente eficaz em áreas populares. E eu me lembro que funciona, quando eu morava, quando eu era juiz em Santa Mariana, tinha um carro de som que me acordava todos os dias, domingo de manhã. É um horário bom, né, para um carro de som. Para quem costuma acordar cedo, e o único dia que tem para dormir é o domingo. Doutor, mas funcionou, porque eu nunca fui no restaurante que o carro de som fazia propaganda, mas eu sabia qual era. Mas então funciona. O político gosta de usar bastante em campanha eleitoral. Deixa eu lhe perguntar, num trecho aqui o senhor diz o seguinte: a convocação para o ato não implica a inclusão no polo passível da demanda. É uma explicação importante para que as pessoas que estão sendo convidadas tenham esclarecimento. O que aconteceu? Esse processo, durante um período, se tentou fazer uma audiência anterior a essa e se incluiu como parte Câmara Municipal, se incluiu como parte o município de Foz do Iguaçu, se incluiu como parte uma série de agentes públicos.
Então, eu já havia determinado que esses agentes fossem excluídos do feito, porque eles não participavam e eles só simplesmente ocupavam o processo com o fato de que eu proferi uma decisão e eu tinha que intimar mais 10 pessoas dessa decisão, com prazo de 30 dias, para que se manifestassem, e o processo... Entendi. E elas não tinham função processual, não eram agentes. O Estado do Paraná, ele fica incluído, porque o Estado do Paraná foi ele que obteve a suspensão da tutela liminar que havia sido dada de reintegração. Então, ao excluir o Estado do Paraná, eu estaria excluindo a minha competência e contrariando a decisão do Tribunal de Justiça. Então, em respeito à decisão do Tribunal, o Estado do Paraná fica mantido. Doutor, nos esclarece uma coisa. Essas pessoas que estão lá, a gente pode denominar como o quê? São sem teto? São moradores de ruas? São moradores de Foz, veio de outra cidade? Que pessoas são essas? De onde vieram? Eu só posso clarificar com o que eu trabalho. São requeridos. São requeridos. Doutor, o senhor espera efetivamente o comparecimento de todas essas pessoas convocadas? Não. Tanto que eu avisei, eu comuniquei ontem o defensor dos requerentes de que ele, quando divulgar no carro de som, o objetivo da audiência é ter uma participação plural dos envolvidos. Mas é impossível que eu tenha uma audiência com todos, né? Então, tanto que nós temos limitações de espaço no Tribunal do Júri, que são 157 lugares, e é o que nós vamos respeitar. Até porque o Fórum de Foz do Iguaçu, como você sabe, passa por reformas, está com uma situação complicada, inclusive para trabalhar, mas é um processo necessário para que se melhore as condições de trabalho dos servidores, dos juízes e do próprio público. Então, nós trabalhamos com limitação de público. Mas, mesmo assim... acredito que a imprensa vai estar presente, a imprensa vai ser liberada, não só a transmissão da audiência, quanto a filmagem, não vai haver problema, não há sigilo de justiça nesse processo, mas realmente é impossível que eu pretendesse fazer uma audiência com 900 pessoas. Em relação às pessoas que o senhor citou, do Ministério das Cidades, do pessoal do Governo do Estado, haverá um esforço de trazer essas pessoas para cá? Nós estamos fazendo um esforço. Eu estava de férias, eu voltei ontem de férias. Essa semana nós vamos ligar pelo menos para aquelas autoridades com influência direta na política urbana, para que se façam presentes. Eu acredito que o município de Foz do Iguaçu deva se fazer presente, já sempre se fez. Câmara de Vereadores deva se fazer presente, a UNILA deva se fazer presente. Vamos tentar convidar pessoalmente o assessor especial da Casa Civil para a Política Fundiária. Vamos entrar em contato, porque nós marcamos a audiência com o ministro, nós enviamos a comunicação com o ministro das Cidades e houve alteração de governo e alteração de ministério, então vamos tentar contato pessoal com esses ministros. Eu estou usando o meu e-mail funcional para isso, para deixar claro que não é uma questão tão singela. Então, o objetivo é convidar o Estado brasileiro para que o Estado, na junção dos três poderes presentes no ato, tente uma solução mais adequada ao caso concreto. Ok, então, 12:02. Eu quero agradecer a sua presença aqui, doutor Rogério Vidal da Cunha, juiz de direito, que cuidando aí desse caso da invasão do Bubas lá no Porto Meira. Obrigado pela presença. Mais algum detalhe, doutor, o senhor queira repassar para a comunidade? Não, só agradecer de antemão à imprensa pela divulgação, pela oportunidade de divulgar esse ato, que essa é a primeira audiência nesse sentido no Brasil, após a vigência do novo Código de Processo Civil. E solicitar à Rádio Cultura que, dentro das suas possibilidades, lembre aos moradores da necessidade que se façam presentes ao ato, para que possam até mesmo, nós vamos permitir que uma das lideranças se manifeste também na audiência, para que traga as suas ideias, para tentar resolver essa questão que é tão importante à comunidade de Foz do Iguaçu, e não só àqueles 936 requeridos e aos os quatro autores da demanda, e também ao próprio Poder Judiciário. É um pouco maior que isso. Muito bem, muito obrigado. São 12:04 e 16 graus. Só para avisar, Dante, ontem nós falamos com o senhor Francisco Bubas e também com o advogado, o doutor Sadimene, que por hora não quiseram se pronunciar a respeito desse assunto. Muito bem, então. A gente vai para o intervalo comercial e na volta vamos conversar com o novo presidente da CIF, Leandro Costa. Já voltamos.